Levítico 5. 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu, ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. 2. Ou, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. 3. Ou, quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. 4. Ou, quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal, ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. 5. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. 6. E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha pelo pecado, ou assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. 7. Mas, se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará, para expiação da culpa que cometeu, ao Senhor, 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado, e o outro para holocausto. 8. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. 9. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. 10. E do outro fará holocausto conforme ao costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. 11. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas, ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, para expiação do pecado, ou não deitará sobre ela azeite nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. 12. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação de pecado é. 13. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote, como oferta de alimentos. 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: 15. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão, e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. 16. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote, assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. 17. E, se alguma pessoa pecar, e fizer, contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. 18. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. 19. Expiação de culpa é, ou certamente se fez culpado diante do Senhor. Levítico 6. 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Quando alguma pessoa pecar, e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo. 3. Ou o que achou perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. 4. Será pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. 5. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo,
e ainda sobre isso acrescentará o quinto, àquele de quem o dará no dia de sua expiação. 6. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará ao sacerdote. 7. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho, sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. 11. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. 14. E esta é a lei da oferta de alimentos, os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. 15. E dela tomará um punhado da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos, e então o acenderá sobre o altar, cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. 16. E o restante dela comerão Arão e seus filhos, ázimo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. 17. Levedado não se cozerá, ou sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. 18. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela, e estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor, todo o que as tocar será santo. 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 20. Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua, a metade dela pela manhã, e a outra metade à tarde. 21. Numa caçoula se fará com azeite, cozida trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. 22. Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. 23. Assim toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, ou não se comerá. 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 25. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado, ou no lugar onde se degola o holocausto se degolará a expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. 26. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, ou no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. 27. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo, se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. 28. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. 29. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. 30. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, ou no fogo será queimada. Levítico 7. 1. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. 2. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 3. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, e a gordura que cobre a fressura. 4. Também ambos os rins, e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. 5. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. 6.
Todo varão entre os sacerdotes a comerá, ou no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. 7. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa, ou uma mesma lei haverá para elas, será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. 8. Também o sacerdote, que oferecer o holocausto de alguém, terá para si o couro do holocausto que oferecer. 9. Como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. 10. Também toda oferta amassada com azeite, ou seca, será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. 11. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. 12. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos, de flor de farinha. 13. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. 14. E de toda oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. 15. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, ou nada se deixará dela até amanhã. 16. E, se o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. 17. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. 18. Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. 19. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, ou com fogo será queimada, ou mais da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. 20. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. 21. E, se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: 23. Fala aos filhos de Israel, dizendo: de nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. 24. Porém pode-se usar da gordura de corpo morto, e da gordura do dilacerado por feras, para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. 25. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. 26. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves quer de gado. 27. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 29. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. 30. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. 31. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. 32. Também a espada à direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. 33. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico, e a gordura, esse terá a espada à direita para a sua porção. 34. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. 35. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor.
36. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. 37. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico. 38. Que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Levítico 8. 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos. 3. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. 5. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. 6. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. 7. E vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode e o apertou com ele. 8. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. 9. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. 10. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou. 11. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o, para santificá-lo. 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. 14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. 15. E o degolou, e Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar, depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. 16. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou-os sobre o altar. 17. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. 19. E degolou-o, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. 20. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços e a gordura. 21. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. 22. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. 23. E degolou-o, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. 24. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. 25. E tomou a gordura, e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a espádua à direita. 26. Também do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua à direita. 27.
E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. 28. Depois Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre o holocausto, e estes foram uma consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. 29. E tomou Moisés o peito, e ofereceu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. 30. Tomou Moisés também do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. 31. E Moisés disse a Arão, e a seus filhos, cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo, Arão e seus filhos a comerão. 32. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. 34. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. 35. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. 36. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés.